E nesse vídeo aqui nós vamos falar desses três sobrenomes, Silvello, Zarantonello e Tibola. Isso mesmo, se você quer saber mais desses sobrenomes, fica aí, não sai, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sino das notificações, é muito importante para você receber todo o novo conteúdo que tem aqui. Eu vou deixar aqui na tela o QR Code do grupo do Lenguamare no WhatsApp, também é importante você participar, participa lá, não custa nada, enfim, vai lá e participa e também você pode me achar lá, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida a mais, pode entrar em contato direto comigo. Eu deixo um outro QR Code até o final do vídeo, que é da primeira turma de Língua Vêneta de 2023, turma online, pessoal, sempre online. Então, se você está no outro lado do mundo, se você está em São Paulo, se você está no Nordeste, não interessa onde você esteja, você pode participar caso você queira. Não deixa de escanear o QR Code para saber mais informações dessa turma, porque começa já em janeiro, na segunda semana de janeiro, então vai lá e faz parte também você, turma online de Língua Vêneta. Me chamo Fernando Menegatti, sou qualice del canale Lenguamare e Tite se benvenuto. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e você é bem-vindo. E eu já aproveito aí para pedir para você qual é o seu sobrenome. Você já escreveu aqui embaixo para eu procurar, fazer uma pesquisa e vir aqui e fazer um vídeo também, trazer o seu sobrenome nesse vídeo? Se você já escreveu, ok, tudo bem, já foi para a lista, uma lista particular que eu tenho. Se você ainda não escreveu, deixa seu nome aqui, seu sobrenome aqui, que ele vai aparecer aí em algum vídeo, ok? Tudo bem? Então já escreve agora, já comenta agora, antes de tudo. Vamos começar com o nosso primeiro sobrenome, é o Silvello. Silvello, então ele deve aí derivar dos nomes Silvius ou Silvia, que obviamente vem do latim, que significa floresta, floresta do latim, tá bom, pessoal? Então, ou diretamente da gens Sabina Silvia. O que é essa gens? Seria um ramo, um cepo de família. Os sobrenomes, enfim, vêm disso, né? Ou seja, seria a própria família em si, um núcleo familiar. Provável família aí da origem de Rômulo, o fundador de Roma. Mas claro, o sobrenome é Vêneto, é tipicamente Vêneto, existe todo o núcleo familiar desse sobrenome, está no Vêneto, mas, enfim, essas são duas hipóteses, né? Uma que venha da palavra floresta do latim e a outra que talvez poderia ser do gens Sabina Silvia, que seria o mesmo cepo familiar de Rômulo, fundador de Roma. Portanto, se você gostou aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho das notificações. Zarantonello. Zarantonello é um aluno meu, inclusive. Já mando um abraço aí para todos vocês que comentam aqui embaixo, que escrevem, que pedem os seus sobrenomes, em especial para o meu aluno aí, Zarantonello. Bom, ele deve derivar do nome composto Juan Antonio. Juan Antonio, nome tipicamente vêneto. Eu já falei aí para algumas pessoas, por exemplo, eles têm o nome Giovanni no italiano, que dizem que seria equivalente a João. Porém, o vêneto tem assim, um nome que é muito equivalente, que realmente é equivalente a João, que é Juan ou Ioan. Os dois são derivações, ok? Existiam pelo menos uma vez, eu não sei como é que é hoje, mas uma vez existiam bastante pessoas chamadas Juan ou Ioan com o J, que é a I longa, que tem um som de Y. Ioan ou Joan. Portanto, Zarantonello aí, ele deve derivar dessa ocasião, de Juan Antônio. João Antônio, um nome composto. Então, a existência do uso desse nome composto em tempos antigos era demonstrada aí, por exemplo, em um passe de 1512, um documento, né, presente no arquivo do estado de Bérgamo. Então, assinaram esses documentos essas pessoas, o Ioan Antônio de Caravaggio, Ioan, esse aqui com J, Ioan Antônio de Caravaggio, o outro Giacomo Nava, também com J, Giacomo Nava, e o Ambrósio Cônsul. Portanto, era um nome muito comum antigamente, hoje talvez tenha caído um pouquinho em desuso, ok? Então, o sobrenome Zarantonello é típico da região de Vicenza, portanto também do Vêneto, Zarantonello, abraço a todos vocês. Tibola, ele deve derivar então da Val Tibola, que é um vale lá no Vêneto, né? Val Tibola se chama, provavelmente indicando a área de origem do progenitor, né? Se o progenitor, enfim, ele fundou lá a família, ele viveu durante muito tempo naquele vale, provavelmente ele foi conhecido pelo nome do próprio vale, mas a gente está falando
sobre tempos antigos, bem antigos, ok? Então, Val Tibola, se você nunca pesquisou, vai lá, vai atrás desse vale aí. O sobrenome, então, Tibola é do Vêneto, tipicamente Vêneto, específico da área de Belluno. Vale Tibola é um vale, como eu falei para vocês, pré-alpino, na província de Belluno, claro. Então, o vale ele é atravessado aí pela torrente Ciconia, limitado a sul pelo maciço do Col Vicentin e pelo Monte Sambuga. Não vai embora sem deixar o seu sobrenome aqui, se você ainda não deixou. Escreve para eu procurar e para eu poder vir aqui trazer em algum vídeo a história do seu sobrenome, o significado do seu sobrenome. E eu também deixo para finalizar 2 vídeos aqui na tela. Um deles é recomendação minha, outra é recomendação do próprio YouTube. Não deixe de assistir esses 2 vídeos que eles vão enriquecer ainda mais o seu conhecimento. E também não deixa de escanear o QR Code da turma de Língua Vêneta, talvez seja a única turma de Língua Vêneta de 2023, então não perde mais seu tempo aí com besteira e vem com a gente e aprende logo a Língua Vêneta e faz parte da nossa comunidade. Vi ringrazio Namut, dunque, strucon, ciao ciao e ci vediamo.